Lucas capítulo 4, versículo 44, foi onde nós lemos aqui. E eu vou reler novamente, porque é importante a gente dar um... Diz assim, 4:44. 42, perdão. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, foi orar. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Aqui a gente define aqui, irmão, muito bem qual foi o propósito pelo qual Jesus foi enviado. E tudo isso que eu ensinei para vocês, a gente voltar desde o começo, a gente vai entender que o propósito real de Jesus era trazer de volta o projeto original de Deus que foi perdido lá no Éden. Eu falei muito bem sobre isso aqui, amém? Vocês entenderam muito bem sobre isso, não é? Lembra que eu falei que o plano original foi caído? No capítulo 3 começa então, é o plano de Deus para a restauração do projeto original, que isso vai acontecer lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Todos os homens que Deus usou ao decorrer da história foi para trazer eles outra vez para dentro do contexto do plano original de Deus que se havia perdido. Quando por último aparece Jesus, Jesus vem com esta missão de trazer outra vez o reino de Deus, não de uma forma total, mas de uma forma no qual pudesse preparar para quando a totalidade do reino chegar, os corações dos homens já estivessem preparados. Então a missão de Jesus foi essa. Ele chegou e disse assim: olha, eu tenho que pregar as boas novas do reino. Em outras palavras, seria como se fosse, deixa eu usar um termo aqui, quem sabe não é o adequado para falar para Jesus, mas pelo menos para que você entenda a terminologia do que eu estou querendo falar. Tipo assim, uma obsessão de Jesus era o reino de Deus. Era uma obsessão de Cristo. Tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, ele metia no centro o reino de Deus. Então o próprio rei vem estabelecer seu reino, mas o povo pelo qual ele veio rejeitou o rei e automaticamente o reino não veio. Então Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue e levantou depois a igreja. Então Jesus levanta a igreja e fala assim: olha, eu vou, ensinei vocês sobre o reino. A gente vê lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, que depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele passou, vocês lembram quantos dias Jesus passou na terra depois que ele ressuscitou? Quem é que lembra? Alguém lembra? 40 dias, né? E os 40 dias, o que ele ensinou? Vocês lembram? O que Jesus ensinou os 40 dias que ficou? Atos capítulo 1, versículo 3, leia aí. O que Jesus ensinou? Os 40 dias que ele ficou aqui na terra foi visto por mais de 500 pessoas, disse o apóstolo São Paulo. Ele ficou 40 dias aqui. E o que ele pregou? Atos capítulo 1, versículo 3. O que pregou Jesus? Qual foi os últimos ensinamentos de Jesus? Perdão. Qual foi? Quem encontrou aí? Leia para mim. Lê um pouco mais alto, irmão, para a gente escutar. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então, Jesus ressuscita, passa 40 dias na terra, ensinando sobre o quê? Olha, os últimos ensinamentos de Jesus foi sobre o reino de Deus, não é isso? Então, é tão importante nós entendermos isso
E por que é importante entendermos isso, irmão? Porque, abre tua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem encontrar pode ler em voz alta. Mateus capítulo 6, versículo 32. Por que João Batista falava sobre o reino? Por que Jesus falava sobre o reino? Por que Paulo pregava sobre o reino? Por que essa obsessão pelo reino? Porque não tinha outra pregação, falava sobre outras coisas, mas o termo geral era esse, né? Quando falava de perdão, falava sobre o reino. Quando falava sobre amor, falava sobre o reino. Quando falava sobre justificação, falava sobre o reino. Quando falava sobre regeneração, falava sobre o reino. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz? Pode ler. Calma aí, irmã Giovana, deixa eu colocar o microfone para você. É irmã Giovana. Irmã Giovana. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que o Senhor está falando? Busque primeiro o quê? Vamos lá. Busque primeiro o quê? E a sua? E o que vai acontecer? Todas? Bom, me ajuda. Todas? Não é todas as coisas, é todas as demais coisas, né? Todas as demais coisas serão. Vocês lembram que eu falei aqui semana passada? Por que é importante buscar o reino de Deus? Porque tudo, olha aqui para mim, porque tudo que você precisa está dentro do reino, entende? Tudo que você precisa está embutido dentro do reino. E de onde o Senhor tirou isso? Se você continuar lendo aí antes, os versículos anteriores do capítulo 6 do livro de Mateus, você vai ver o Senhor falar assim: olha, não estejam preocupados com nada, né? Não esteja preocupado com nada, nem com o que vão beber, nem com o que vai comer, nem com o que vai vestir, nem aonde vai habitar. Não se preocupe com essas coisas, porque o pardal não tem depósito e não fica sem alimento, o lírio do campo não tem alfaiataria, e nem Salomão com toda a sua fortuna se vestiu como ele. Não se preocupe pelo telhado, não se preocupe pela casa, mas antes busca primeiro o reino, porque dentro do reino vai estar a tua saúde, dentro do reino vai estar a tua prosperidade, dentro do reino vai estar a tua força, dentro do reino vai estar o teu poder, dentro do reino vai estar a tua bênção. Tudo está embutido dentro do reino. Mas o que ensinaram para nós? Ensinaram a pedir as coisas fora do reino. Então eu peço fora do reino, eu tenho até algumas migalhas, sim, mas nós não queremos migalhas, nós queremos sentar à mesa. Quando você pega as coisas de Deus sem entender sobre o reino, você está como aquela mulher que Jesus falou assim: mas o alimento é para os filhos, não é para lançar para os cachorrinhos. Aí ela fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas. O que Jesus estava falando? Estava falando sobre o reino. Aqueles que sentam à mesa são quem? São os filhos do reino. Quem senta à mesa são os filhos do reino. E quem come migalha? São os cachorrinhos. E muitas vezes nós na igreja, por não aprendermos sobre isso, a gente vive comendo migalha. Ah, Senhor, me dá uma bencinho aqui, Deus. Me dá uma curinha aqui, Senhor. Me dá uma ajudinha aqui, Pai. Me dá uma esmolinha aqui, Jesus. Não. Os filhos do reino, eles sentam à mesa. Vocês estão me entendendo aqui nesta noite, querido? Por isso que é importante a gente buscar o reino, não as demais coisas. O Senhor fala assim: busque o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco as demais coisas, as coisas não são acrescentadas, então eu vivo de migalha. Quem está me entendendo aqui nesta noite? Então isso aqui é muito poderoso para nós, é a revelação, irmão, que muda a nossa perspectiva. Quando a igreja entende isso, quando você vê uma igreja crescendo, quando eu olho para o pastor Carlito aqui, uma dimensão imensa de igreja, né? O nosso próprio ministério também, que não cresceu assim, vamos dizer, em expansão de tempo, mas em quantidade de congregação, nós somos com 169 congregações. Então, expandiu, é porque os pastores e missionários até então
de uma visão de reino. Uma visão de reino. Não é uma visão de igreja, é uma visão de reino. Deixa eu abrir aqui para que você entenda, você que gosta de pesquisar. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra igreja? Quem aqui quer arriscar aí? Quantas vezes você acha? A palavra igreja, que do grego é eclesia, né? Quantas vezes você acha, Cleber, que está escrito a palavra igreja? Chuta. 200? 20? Chuta aí. Quantas vezes? 50? Irmão, alguém mais vai se arriscar aí? Quantas vezes a palavra igreja? 1000? 10? Sabe quantas vezes está escrita a palavra igreja na Bíblia? Vocês foram com muita fé. A irmã Giovana foi 1000. Sabe quantas vezes está escrita a palavra igreja? Depois você pode ler, você que está lendo a Bíblia junto comigo aí. 2 vezes. 2. Você pode procurar lá depois. 2 vezes a palavra igreja. 2 vezes. Quando o Senhor fala que eu levantarei a minha igreja, estou falando de Jesus Cristo falando sobre a igreja. 2 vezes só. Ah não, aí já falando com as parábolas dos evangelhos. Não expliquei bem. O evangelho dos evangelhos de Jesus só está falando 2 vezes sobre a igreja. Você pode ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto evangelho, que você vai ver que só tem 2 vezes a palavra igreja. Agora, se você ler os evangelhos, você vai ver lá que está a palavra reino de Deus. Arrisca aí quantas vezes você acredita que está escrito reino de Deus. Hã? Eu já falei aqui que o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa, não muda nada. Só muda a terminologia, porque Mateus, ele escreveu para o povo judeu que estava esperando um rei. Os outros escreveram para os gentios, que foi o caso de Lucas, né? E Marcos. Então eles colocaram o rei, enquanto Mateus colocou o reino dos céus. Por que Mateus colocou o reino dos céus? Só Mateus que usa o termo reino dos céus. Por quê? Porque os judeus, eles têm um cuidado de falar o nome Deus, Jeová. Eles não usam esse nome, como nós pronunciamos aqui. Entende? Então Mateus substituiu o reino de Deus por o reino do céu, para evitar esse confronto com o povo dele lá. A palavra nos evangelhos, estou falando do evangelho, voltando mais clareando um pouco mais aqui. No evangelho, a palavra reino de Deus ou reino dos céus está escrito mais de 122 vezes. 122 vezes a palavra reino de Deus ou reino dos céus, e 2 vezes foi citado por Jesus a palavra igreja. 2 vezes. Então eu coloco assim: qual é mais importante, o reino de Deus ou a igreja? O reino de Deus. Por quê? Porque a igreja, presta atenção aqui, a igreja, ela vai ter um fim. Entende? A igreja vai ter um fim. A igreja terá um fim. Mas o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus é eterno. Enquanto a igreja vai ter um fim. Então, o termo igreja hoje é o termo usado para mostrar os agentes de Deus aqui na terra. Agentes, nós como agentes, estamos como agentes do reino de Deus. Então é importante nós entendermos isso. Deixa eu continuar avançando aqui. Então, por que é importante essa mensagem de Jesus sobre o reino de Deus? Porque a igreja, ela é temporal. Ela vai se findar, ela vai se acabar. Nós somos igreja somente aqui na terra. Inclusive, no arrebatamento da igreja, nós não seremos mais igreja. Nós seremos chamados de esposa, né? E nós vamos na boda do Cordeiro. Então, acaba o termo igreja, entramos como esposa, e depois já não somos mais esposa. Agora nós somos servos do reino no período milenial, e quando Cristo vier outra vez reinar nessa terra na sua segunda vinda. Não vou entrar nesse detalhe, porque senão vai confundir a nossa cabeça. Eu queria só que você saiba a importância dessa mensagem sobre o reino de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está embutido dentro do reino de Deus. Por isso que o Senhor diz assim: busque primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça. Já falei sobre isso, não vou voltar. Isso aqui é sobre as parábolas, já falei também sobre as 7 parábolas do reino. Tudo isso aqui com a finalidade de mostrar a importância do reino de Deus. Todas essas parábolas, as 7 parábolas, estão falando sobre o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus, né? E essa é a mensagem que Jesus nos mandou pregar. O Senhor não mandou pregar outra mensagem a não ser pregar a mensagem do reino de Deus. Eu já falei aqui que a gente pode falar sobre qualquer outro assunto, era o que Jesus falava. Você vê lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre o perdão, Jesus ensinou sobre ser generoso, Jesus ensinou sobre o consolo, Jesus ensinou sobre a ajuda mútua, Jesus ensinou sobre a oferta, Jesus ensinou sobre andar uma milha com o próximo. Jesus ensinou sobre muitas coisas do Sermão do Monte, sobre a sua vida. Mas o final de tudo, irmão, abra a tua Bíblia aí, no capítulo 24 do livro de Mateus. Capítulo 24 do livro de Mateus. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Eu vou buscar aqui, que eu quero ler e vou falar com as minhas palavras. Capítulo 24 do livro de Mateus, a palavra do Senhor fala assim para nós. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra. 24:30, tá? 24:30. E todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos, os 4 ventos, de uma parte da extremidade do céu. Aprendam a lição: a figueira e seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ela está próxima, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de falhar. Aí continua Jesus falando aqui sobre as pessoas que estarão bebendo, comendo, até que tem um versículo aqui que eu acho que marquei na outra Bíblia, não marquei aqui. Se você encontrar, você me fala aí, está nesse capítulo 24, que fala assim: e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Se você achar aí, leia para nós. Vamos lembrando aqui o versículo que é: esse evangelho do reino será pregado em todas as... sim, é o versículo 13, capítulo 24, versículo 13. Diz o Senhor assim, 13 e 14: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que o Senhor está dizendo? Que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu fiquei perguntando outro dia e falei assim: será que não é por isso que Cristo não veio buscar a igreja ainda? Porque se esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, nós não estamos pregando coisa nenhuma. Se esse evangelho precisa ser levado em todo o mundo, aí eu fui fazer uma pesquisa sobre os lugares que ainda as pessoas não conhecem o nome de Jesus. Só na janela 10/40, irmão, ali onde pega Paquistão, aqueles nomes que terminam com tão, a maioria são países muçulmanos que não podem entrar no evangelho, não entra na internet, a internet é monitorada pelo próprio governo, é o caso da China também. Tem muitos lugares da China que ainda não sabe, não conhece o nome de Jesus. Será que não é por isso que Cristo não veio ainda? Conforme as Escrituras, é o que nos vai entender. Enquanto esse evangelho do reino não for pregado em todos os lugares, então não virá o fim. Eu acredito que nós, como igreja, estamos atrasando a vinda de Cristo.
Mas nós podemos fazer isso? Sim, podemos. Pedro nos ensina sobre isso quando ele fala assim: olha, não é que Deus retarda, ou que Jesus retarda a sua promessa. Ele não é que Deus retarda a sua promessa. O problema é que Ele não quer que ninguém se perda, Ele não quer que ninguém pereça. Diz Pedro lá, né? Não é que Deus retenha a sua promessa, como alguns estão dizendo aí que Jesus não vai vir, que essa história da carochinha, que foi coisa passada. Aí Pedro aclarece para aquele que dizimou naquela época. Não é que Deus retenha a sua promessa, não é que Ele retarda a sua promessa. O problema é que Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém se perda. Aí Pedro fala assim: mas nós devemos apressar a vida de Cristo. Bom, se nós podemos apressar a vida de Cristo, então nós também podemos atrasar a vida de Cristo. E será que não é isso, irmão, que a gente prega? Eu fico vendo esses pregadores, entendeu? Cheio de teologia. Eu sou formado em teologia, aquela coisa toda, mas eu fico, que o grego, que o hebraico, e vai, aqueles negócios cheios de 9 horas. Eu fico olhando assim: meu Deus do céu, para com isso, gente. Olha para Jesus, como é que Jesus pregava. E fica calvinista comendo arminiano, é isso, é aquilo. Eu sei que a gente pode estudar sobre isso, eu estudei sobre isso, você estude sobre isso, mas isso não é a mensagem central do Evangelho. Mas estará discutindo, quem sabe mais, é que isso, aprenda você, quem quer aprender, não tem problema, você aprenda. Mas são coisas que não se precisa ficar discutindo como se fosse mudar alguma coisa. Essas coisas não salvam ninguém, não mudam ninguém, não transformam ninguém. O que transforma a pessoa é o Evangelho do Reino, é o Evangelho da graça, do perdão, do amor, da misericórdia, da libertação, do favor, da graça. Então não tem problema nenhum. Quer ser teólogo, para mim não tem problema. Eu gosto, seja teólogo, aprenda, discuta. Eu gosto também de discutir de vez em quando. Mas isso aqui não leva a nada. Não leva absolutamente a nada. Pode discutir, pode saber, um sabe mais que o outro. O interessante, nenhum teólogo concorda com o outro. Pode colocar 5 teólogos juntos, 10 teólogos juntos, nenhum concorda com o outro. Nenhum. A tal ponto que os moradianos, né, e John Wesley falaram assim: nas coisas essenciais a gente está junto, as coisas não tão essenciais a gente releva, e as coisas que são à toa a gente deixa para lá. Então o que Jesus Cristo está falando para nós precisamos voltar outra vez à essência. Não precisamos inventar outra mensagem, já temos uma mensagem central. Não precisa inventar outro formato, já temos uma mensagem. O Senhor disse: portanto, vim de pregar esse Evangelho aqui. É esse Evangelho que tem que ser pregado, queira você sim, queira você não, queira eu sim, queira eu não. Isso foi o que o Senhor Jesus mandou. E ponto. Aí aprendemos com Paulo, quando Paulo, nos últimos dias da sua vida, ele continua dizendo: e Paulo alugou uma casinha, e na sua casa ele livremente recebia os irmãos, e durante esse tempo ele ensinava sobre o reino de Deus. Então isso aqui é algo muito profundo, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar outras coisas, que a gente não tem que formar em teologia. Eu apoio os irmãos que estão estudando, eu quero que estude mais ainda, mas nunca tenha isso como a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho, pura e clara, foi a que Jesus nos mandou pregar, que são assim aqui: Mateus 10:7, Lucas 9:1-2, Lucas 10:1-9. Vamos lá. Então eu já falei sobre isso também, mas vou repetir. Irmão, se tiver alguma pergunta aí, pode falar, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode falar que a gente vai conversar. Então, temos aqui os 2 aspectos do reino. Temos aqui o aspecto presente, né? Que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então o rei foi rejeitado. O reino também não pôde vir. Então o que aconteceu? Jesus transferiu essa responsabilidade para a igreja. Então nós como igreja agora temos que manifestar o reino de Deus. E como que a igreja manifesta esse reino, que a gente chama de reino intermediário, né? Então o que aconteceu? O rei foi rejeitado, o reino não veio,
o que aconteceu? O Senhor levanta a igreja e transfere para a igreja agora a responsabilidade de continuar com a mensagem do reino. Então o Senhor chama a igreja. Vamos ler lá Lucas capítulo 9, versículo 2. Qual que vocês vão tomar uma ordem? Lucas capítulo 9, versículo 2, leia para mim. Pode ler? Você deve passar o microfone para a senhora. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. 2. E enviou-os pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E enviou a pregar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Então o que o Senhor está falando ali? Olha, quando você vai pregar o reino de Deus, automaticamente vai ter um confronto com as forças malignas. Sim? Eu estou pregando aqui sobre o reino de Deus, com certeza na tua cabeça está virando aí uma peleja, porque isso é real. A Bíblia fala assim lá no livro de Mateus, em uma das parábolas do reino, ele fala assim, quando os discípulos perguntaram: Jesus, o que significa a semente que caiu na beira do caminho? O que caiu na beira do caminho? Foi a palavra, não foi? A semente simbolizava a palavra. O que Jesus respondeu para ele? Você lembra, cara? Jesus respondeu assim: quando a pessoa não entende o evangelho do reino, quando ele não entende o evangelho do reino, o próprio Satanás vem e rouba a semente. Olha a importância que nós entendemos sobre o reino de Deus. Porque quando eu não entendo, ele não manda demônio. Diz Jesus, Satanás vem e tira a semente, porque a pessoa não entendeu o evangelho do reino. Olha a importância de nós sabermos explicar e falar sobre o evangelho do reino, porque o inimigo, ele não quer que a pessoa entenda sobre isso, e ele pessoalmente vem e rouba a semente. Olha como é grave essa situação. Então a igreja, ela foi ordenada por Jesus para ir curar os enfermos, libertar os endemoniados e pregar o evangelho do reino. Capítulo 10, versículo 9. Abre aí para mim, Lucas 10, 9. Continua aí o que Jesus está falando. Agora ele convoca os 70. No capítulo 9 ele convoca os 12. E no capítulo 10 ele convoca os 70. Vamos lá, lê para mim aí, por favor. Curar os enfermos que nela houver e dizer: é chegado o reino de Deus. Então, como que a igreja manifesta o reino de Deus aqui na terra? Não de uma forma total, mas como que Deus manifesta o reino de Deus na terra? Primeiro, ele manifesta com libertações de demônios. Perdão, libertação de demônios não, demônio não vai ter. Libertação de pessoas endemoniadas, com curas e milagres. Mateus 10, 7, que está escrito aí, e 12, 28. Vamos lá, lembra mim aí, por favor. Cai na mesma casa, comendo e bebendo, porque eles tiverem, pois é digno o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. 10 e 7 de Mateus? 10 e 7. Ah, não, aqui é do 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 12, 28. Continua aí, galera. 12, 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então 12, 28 fala assim, Jesus: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente já está entre vós o reino de Deus. Sim? Então, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, significa que o reino de Deus já está entre vós. Uma das manifestações mais poderosas
do reino de Deus é o confronto direto contra Satanás. Hoje, nós já não temos um confronto com Satanás. O diabo hoje mudou a estratégia. Antigamente se via muito endemoniado. Você começava a orar, os demônios já caíam por lá, outros já caíam por cá. A estratégia demoníaca mudou. Ele já não trabalha mais com possessão. Ainda tem? Tem. Mas agora o Satanás está trabalhando com opressão. Ele já não trabalha internamente na pessoa. Ele trabalha de externa, da área externa para a interna. Então ele oprime. Depressão, opressão, estresse. É um peso que você não sente no corpo, reflete no teu corpo, mas é a tua alma. O que você levanta um peso. Fisicamente, não tem nenhuma enfermidade física, mas a tua alma está oprimida, opressiva, maus pensamentos, maus desejos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu excluí o Instagram da minha vida. Eu decidi excluir o Instagram da minha vida. E por que eu excluí o Instagram da minha vida? Eu senti que ele estava me causando opressão. Aí eu entrei no Twitter, não vou ter mais o Instagram, agora eu vou entrar no Twitter. Aí comecei a acompanhar. Eu estou sentindo outra vez que está me oprimindo. Porque começa a má notícia, coisa ruim. Não é que você não tem que estar par do que está acontecendo no mundo, mas é tanta má notícia uma atrás da outra. É coisas que vai te oprimindo. E eu deixei já faz uns 15 dias de seguir essas redes sociais. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmão. Não tem coisa melhor do que você se livrar dessas coisas. A opressão que causa essas redes sociais é algo terrível. Sem querer vai te oprimindo, vai te sufocando com coisas, com comida, com roupa, com moda, com pessoas que aparentemente estão bem. Você olha para você e diz assim, mas eu não estou tão bem assim. Então o inimigo mudou a estratégia, já não é mais possessão, é opressão, de cima para baixo, te vai oprimindo, te vai sufocando. Por isso que quando Jesus Cristo fala aqui sobre os discípulos, ele está falando exatamente sobre isso. Se eu expulso demônios que atuam na alma, na mente, nas emoções, no caráter, nos pensamentos, demônios que colocam um contra o outro, intrigam, uma quantidade de coisa, ele vai conseguindo oprimir as pessoas. Não existe pior lugar para um homem é quando a sua casa está debaixo de opressão. É horrível. Qualquer homem, se chega em casa, até mulher também, se você chega em casa aquele negócio oprimido, dá vontade de sair para a rua de novo. É por isso que os bares vivem cheios de pessoas bebendo e fumando lá fora, porque não tem gosto na sua casa, motivo qual o inimigo já tomou posse de algumas áreas da vida da pessoa. Então é pelo Espírito de Deus que nós expulsamos os demônios. Se os demônios são expulsos, significa que o reino de Deus já está entre nós. Sobre o reino futuro, que Cristo vai estabelecer um milênio aqui na terra, esse é o assunto para outra coisa, aonde o próprio Jesus virá, depois do arrebatamento da igreja, depois daquelas coisas todas que vai acontecer. Cristo descerá com a igreja que foi arrebatada para estabelecer na terra o milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, Isaías capítulo 11. Jesus vai estabelecer o milênio, então virá 1000 anos de paz, de tranquilidade, e Jesus vai mostrar para a humanidade que o problema do mundo são dois: o pecado e Satanás. Quando Jesus estabeleceu o milênio, ele vai pegar Satanás, colocar dentro de uma jaula. Um só anjo vai pegar Satanás, vai colocar ele dentro de uma prisão e vai deixar ele preso no abismo por 1000 anos. Sim? Muitas vezes a gente fica falando que tem guerra no céu e aquela coisa. Não tem guerra nenhuma, irmão. Deus respira e o Satanás está por terra. Né? Quando Satanás caiu do céu, não foi Deus que expulsou o Satanás do céu. Ele caiu sozinho, porque no céu não tem pecado. O dia que subiu no coração dele, disse Jesus: eu vi Satanás cair como um raio. Ele não colocou Satanás para fora, ele caiu sozinho, porque no céu não entra o pecado. Então Jesus vai vir, prende Satanás durante 1000 anos, por isso que se chama milênio. Durante 1000 anos Satanás estará preso, e o próprio Jesus vai governar a terra. Então virá 1000 anos de paz, de tranquilidade, de prosperidade. E Deus vai mostrar para a humanidade 3 coisas. Primeiro,
que o problema é o pecado vai ser extirpado. Segundo lugar, que o segundo problema é Satanás, que é o tentador e acusador. E em quarto lugar, que o coração do homem, por mais bom que Deus seja, tem homens que ainda não vai se converter. Porque diz a palavra que depois de 1000 anos, Satanás será solto. E ele vai formar um exército da largura da terra. E eu pergunto assim, aonde estavam essas pessoas? Onde estavam? Você passa 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de saúde, 1000 anos no qual precisaria que o leão vai voltar a comer palha, que a criança vai colocar a mão no buraco da serpente e a serpente não vai picar. Só que não vai ser permitido fumar, não vai ser permitido beber, não vai ser permitido se prostituir, não vai ser permitido mentir, não vai ser permitido roubar, não vai ter corrupção, não vai ter maldade. E o coração do homem, irmão, é cheio de maldade. Então, por mais que a pessoa... A gente não precisa ir muito longe não, né? Não é? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um governador, eu não vou falar o nome, não quero me comprometer, mas ele foi julgado e condenado na primeira, na segunda e na terceira instância, por um juiz, por 4 juízes e por 11 juízes. Foram o quê? Foi condenado em 3 instâncias. As 3 instâncias o condenou. E durante 1 ano e meio estava preso. Isso aí todo mundo sabe. O que aconteceu? Tiraram o homem da prisão e colocaram ele na presidência. Aí eu pergunto para você, como é que pode? A gente sabe, é a mesma coisa que vai acontecer no milênio. As pessoas sabem que Jesus realmente trouxe paz, prendeu Satanás, trouxe liberdade, trouxe graça, prosperidade, bênção, mas muitos não vão estar felizes, porque o coração do homem é corrupto. E por fim, então, Jesus vai estabelecer o grande trono branco e vai resolver o problema da humanidade. Vou avançar aqui para não perder. Vamos aqui. Continuando sobre os aspectos do reino. Nós temos aqui o reino mediatário, sim? E temos o reino universal. O reino universal é o governo de Deus, como eu já expliquei aqui, sobre todo o universo, em todos os ambientes. Não vou parar aqui para continuar falando sobre isso. Já citei os versículos também. E o reino mediatário? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, versículo 19. O que é o reino mediatário, irmão? Alguns teólogos colocaram esse nome porque a palavra mediatário significa intermediário, sim? Concílio, intermediar e reconciliar. Então esse reino mediatário foi um reino que, de um aspecto não total, mas de uma parte parcial, concedeu a nós, a igreja, para que possamos expressar o poder do seu reino. Então Paulo explica para nós aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Quem encontrar para mim, leia para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. Leia aí. Traz o microfone para que a gente possa escutar. Já vou estar terminando aqui. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o Senhor nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Então, aqui está falando do reino mediatário. Dentro dessa mensagem do reino, o Senhor nos deu a mensagem da reconciliação. Continue, irmão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Então, o nosso tempo aqui na terra, que já outro dia eu estava orando e pensando, eu tenho aí mais 15 anos de vida, ainda de fortaleza. Daqui a 15 anos eu vou ter aí 65 anos. Daqui a 15 anos. Então eu acredito que depois dessa idade vai, né? Já não tenho muito o que oferecer. Vou servir ao Senhor, estarei na casa do Senhor, mas eu não quero mais estar me envolvendo. Quero sentar ali e participar do culto.
Mas o que eu entendo aqui? Essa pujança que eu tenho ainda, que você tem, vamos gastar com esta reconciliação. Essa é a mensagem do reino. Reconciliar o homem perdido com o Rei Jesus. Porque ele virá reinar novamente, dentro dessa teocracia santa. Então ele, através de Paulo dizendo, olha, ele nos deu a mensagem da reconciliação. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora, um reino de influência do céu na terra, através da igreja. Isso aqui é muito importante. Lá em Mateus 16 e 19 fala sobre isso, Mateus 23 e 13 também fala sobre isso. Vamos ver em Mateus 16 e 19. Quem encontrar para mim, por favor? E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado. Olha que poder que nós temos como igreja. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Eu não sei se você está entendendo o tamanho do poder que está na mão, depositado na mão da igreja. Eu vou avançar porque aqui mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, como esse reino se manifesta na terra? Primeiro, quando a igreja pede, você vê, se você não sabe sobre o reino de Deus, você não vai pedir. E se você não pede, ele não vai vir. Mateus capítulo 6, versículo 10 é a oração do Pai Nosso. Eu falei para os irmãos aqui outro dia que a gente orou errado a vida inteira. Vai orar, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão para Deus dos nossos pecados. E a oração do Pai Nosso ensina diferente. A gente tem que entrar diante de Deus com agradecimento, com adoração, com louvor, com oração. Depois, lá na frente, que a gente tem que fazer o primeiro pedido. E sabe qual é o primeiro pedido de todos os demais pedidos? Antes da comida, antes do perdão, antes da ajuda, antes de tudo. Sabe qual é o primeiro pedido? É o que está escrito aqui no versículo 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando fores orar, diz o Senhor, orades assim. Quem está nos ensinando é Jesus. Orades assim, de que maneira? Pai nosso que estás no céu. Identidade. Pai nosso que estás no céu, santificado, bendito, adorado seja o teu nome. Aí o primeiro pedido, qual é o primeiro pedido? Não é por comida, não é por roupa, não é por perdão, não é por isso. O primeiro pedido é o seguinte: venha a nós o teu reino. Ou seja, se eu como igreja, se você como igreja não pede, não virá. Mas que poder que é esse? Você terminou de ler aqui. Vocês têm a chave do reino. O que vocês ligar na terra será ligado no céu. O que vocês ligar na terra será desligado no céu. Então, como Deus deu ao homem governo sobre a terra, sobre o que é dele, o homem tem que pedir que venha o reino. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha a sequência, diz assim: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Segundo, quando a igreja o busca em primeiro lugar, nós já lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Seria, em primeiro lugar, o reino de Deus. Está tudo embutido dentro dele. Terceiro, quando a igreja atua no Espírito. Mateus 12, 28. E no sobrenatural. Atos capítulo 3, versículo 6. Aqui Mateus 12, 28 já foi lido. Quando Jesus falou assim: se eu, pelo Espírito de Deus, expulso demônios, é porque o reino de Deus já está entre vós, que é o reino não total, mas parcial. E sobrenatural, foi o que aconteceu em Atos capítulo 3, versículo 6. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, a igreja manifesta-se quando pede, a igreja manifesta quando busca, e a igreja manifesta-se quando atua no poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar, nós temos que pedir, e nós temos que atuar dentro desse reino. Continuando, a igreja como agente do reino. Eu coloquei aquele desenho ali. O que dá para entender por aqui, irmão? Hã? O que vocês estão vendo ali, mais ou menos? Hã? Uma porta? O que mais? O que se entende ali? Hã? Está impedindo a entrada? Sim? Deixa eu ensinar um pouquinho sobre
você. É exatamente isso. Está duas pessoas querendo entrar ali e tem uma aqui não deixando ele entrar. Então o que acontece? Em primeiro lugar, a igreja como agente do reino recebeu o reino do Pai. Vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo 32. Esse reino que eu estou falando para vocês aqui é o reino intermediário, não é o total, é o parcial. A igreja recebeu, Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos lá, leia para mim, por favor. Rapidinho aí. Não temos só pequeno rebanho, porque a vosso Pai acabou de dar o reino. Então, não temos pequeno rebanho, porque a vosso Pai lhes agradou lhe dar um reino. Então a igreja recebeu do Pai, não foi nem do Filho, foi do Pai, um reino. Jesus é o rei desse reino, mas o Pai é o imperador de todos os reinos. Segundo, a igreja tem a chave do reino. Mateus 16, 19. Leia para mim aí, por favor. Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Olha aí que coisa linda. O que o Senhor nos deu? A chave do reino. Primeiro ele dá o reino, depois ele dá a chave do reino e fala assim: olha, vocês têm a chave do reino. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E mais lá na frente, se você continuar lendo, eu acho que é nesse mesmo capítulo aí, vai falar assim: vocês vão ter a faculdade ou poder de reter pecados e de perdoar pecados. Eu não estou dizendo no nível de perdoar como Jesus perdoa. Eu estou falando no nível de você reter o perdão para alguém. Entende? Quando eu não permito que a pessoa entenda sobre o reino de Deus, quando eu não permito que a pessoa entre no reino de Deus, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou retendo para ela o perdão que vem de Cristo, não o perdão que eu posso dar. Eu não posso perdoar ninguém. Se alguém quer falar com a minha esposa, aí ele vem falar comigo, eu não quero que a pessoa fale com ela, eu falo assim: não, minha esposa não está. Não é? Isso faz muito pai aí, né? O filho vai atender alguém e fala: não, mas espera aí. Se perguntar se eu estou, quando está no telefone, fala que eu não estou. Aí o menino pega o telefone e diz: o meu pai falou que ele não está. Né? Então, o que está fazendo aquele homem? Ele está retendo, coloca alguém para dizer que não. Então, é mais ou menos isso que o Senhor está falando. Quando a igreja retém o pecado da humanidade e não perdoa, é quando a igreja retém o acesso dessa pessoa até o reino Jesus. Olha ali, então a igreja tem a chave do reino. Isso aqui é um poder extraordinário, irmão, de reter, de abrir, de fechar. Terceiro, nós podemos impedir pessoas de entrar no reino. Mateus capítulo 23, versículo 13. Leia para mim, por favor. 23, 13. Quem encontrou? Ai de vós, mestre da lei, fariseus, vocês fecham Leia, os meu céus irmão. Leia. diante dos homens, vocês mesmos não entrarão, nem deixarão entrar aqueles que gostariam de fazer. Leia de novo, por favor. Ai de vocês, mestre da lei, os fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entrarão nele, nem deixarão entrar aqueles que gostariam de fazer. Olha para você ver, irmãos. A gente tem capacidade de impedir as pessoas de entrar no reino de Deus. E como que a gente impede? Quando a gente não entra e não quer que os outros entrem. Quando a gente começa a pregar meias verdades, meias coisas. Então o que acontece? Você impede, é realmente essa figura aqui, né? Está segurando a porta para que os outros não entrem. Eles não entram e não querem que os outros entrem. Fica na porta, impedindo. E Jesus chamou eles de hipócritas, fariseus. Mas não eram doutores da lei? Não conhecia tudo sobre a lei? Não sabia que a promessa que o rei viria? Por que não aceitaram? Então a gente começa a ver que muitas vezes na igreja está acontecendo isso. A pessoa não avança e não deixa os outros avançar. E uma forma, irmão, é falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas histórias, falsas coisas, falsas pregações. A Bíblia fala sobre os falsos profetas, né? Enganadores. Quarto lugar,
podemos perder nosso lugar no reino. Lucas capítulo 14, versículo 24. Leia para mim lá. Lucas 14, 24. Quem encontrar pode ler. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados louvará no Senhor. Então depois você pode ler lá, está falando sobre também o reino do céu, que o Senhor foi lá e convidar uma quantidade de pessoas para vir comer, e os amigos começaram a colocar desculpa, não vou ficar disso, eu não vou ficar daquilo, eu não vou ficar daquilo. Tanto em Lucas como em Mateus é a mesma parábola, só que Mateus é um pouco mais dura. Leia em Mateus 22, 8. Aqui em Lucas 14, 24. É a mesma parábola, mas de uma forma diferente, né? Então, o que acontece? O Senhor diz assim: eles não são dignos de participar da minha mesa, ou do meu reino. Então eles não são dignos. No Mateus 22, 8 fala que eles não participarão mais, já não tem mais lugar na minha mesa. Então a gente pode ficar vendo que a gente pode perder o nosso lugar no reino de Deus. Quem encontrou aí Mateus 22, 8? Então disse aos servos: as bocas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha aí, foram convidados, não quiseram entrar. Então o Senhor fala assim: não querem, chama os coxos, os mancos, porque eles não são dignos. Terminar aqui. Requisitos para o reino de Deus. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Olha ali. Em primeiro lugar, tem que nascer de novo. Sim? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 6. Segundo, tem que fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Se você não está disposto a fazer a vontade de Deus, você não é apto para o reino de Deus. Terceiro, tem que se tornar como uma criança. Marcos capítulo 10, versículo 14, versículo 15. Se eu não me tornar como uma criança, eu não posso entrar no reino de Deus. Quarto, tem que ser determinado. Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz que o reino de Deus sofre violência, e somente os violentos o arrebatam. Entende? Não é para qualquer. O reino de Deus sofre violência, e somente os violentos o arrebatam. O que você está querendo dizer? Que você tem que ser violento? Não, está dizendo que você tem que ser forte. Você tem que correr atrás, você tem que ir para cima. Quinto lugar, tem que se arrepender. Se não se arrepender, não entrará no reino de Deus. Sexto lugar, tem que ser decidido. A Bíblia fala assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu, quando vejo algumas pessoas que faziam muitas coisas na casa do Senhor antigamente e hoje não está fazendo nada, eu já vou falando para ele assim: olha, você não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus não importa como você começou, o importa é como você vai terminar. Não tanto que você arrancou na arrancada, é como você está hoje. Antigamente eu pregava, e hoje? Não está pregando? Então volta a fazer, porque você não está apto para o reino de Deus. Antigamente eu cantava, antigamente eu orava, antigamente. Então, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então esses são os requisitos para entrar no reino do céu. Tem que nascer de novo, tem que fazer a vontade do Pai, tem que se tornar como uma criança, tem que ser determinado, tem que se arrepender, tem que ser decidido. E aqui eu termino, não vou mais adiante porque nossa hora já estourou ali. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho quem não pode entrar no reino de Deus. Vamos falar sobre o bastão que está na mão da igreja. Então vamos falar sobre esses temas aqui na próxima semana. Amém, irmãos? Então, a mensagem central do Evangelho é sobre o reino de Deus. As outras mensagens, se pode pregar, se pode estudar, não tem problema nenhum. Incentivo os irmãos a fazer cetasque, a fazer debate, a ler livros, a pesquisar na internet. Para mim, eu quero que você faça isso. O problema é que sempre tenhamos em nossa mente: a mensagem central do Evangelho é uma. A mensagem que Jesus nos mandou pregar é uma. A gente pode colocar alguma cereja, a gente pode colocar um chantilly, a gente pode colocar um ornamento, a gente pode colocar uma boa mistura, a gente pode colocar uma boa sobremesa, mas a mensagem central é o Evangelho do Reino de Deus. E essa foi a mensagem que o Senhor nos mandou pregar. E isso é algo maravilhoso.